Glória a Deus. Abra comigo, querido, no livro de Provérbios, lá no meio da Bíblia, Provérbios 30, 11 a 14. Provérbios 30, 11 a 14. Nós vamos continuar nossa série de estudos acerca do ciclo da ferida. Amém? Quantos têm sido abençoados aí com essa palavra? Glória a Deus, né? Como é importante nós discernirmos se o nosso coração não está ferido, se nós não temos comportamentos esquisitos, né, que acabam afetando a nossa vida espiritual, o relacionamento com outras pessoas. Muito importante nós entendermos que, e é o que nós aprendemos nesse estudo, que se nós bobearmos, se não vigiarmos, as feridas podem se perpetuar, ou seja, elas podem permanecer no nosso coração e se perpetuar, ou seja, dar continuidade ao longo das gerações, atraindo maldições. Infelizmente, muitas pessoas vivem debaixo de uma vida amarrada, enrolada, né, ferida, arrebentado, estourado, porque muitas vezes não se posicionam do ponto de vista de Deus, não fazem aquilo que cabe a elas fazer, que a Bíblia ensina. É o que nós chamamos dos princípios implícitos no sacrifício de Jesus. São aqueles princípios que nós aprendemos através do pastor Anderson, numa segunda-feira à noite, quando nós falamos sobre o que nos impede de sermos libertos e o que Deus espera de nós para realmente nós sermos transformados pelo poder de Deus. Nós falamos sobre a humilhação, sobre o quebrantamento, sobre a reconciliação, sobre o perdão com relação a outras pessoas, liberar perdão ou pedir perdão. Falamos sobre a restituição, ou seja, devolver aquilo que foi defraudado, aquilo que foi tirado. Falamos sobre a intercessão, falamos sobre vários princípios que fazem parte do basicão, do básico do cristianismo, para que nós tenhamos uma vida abençoada, para que nós possamos viver a cruz de Cristo aqui e agora, na nossa vida, no nosso dia a dia, para termos essa vida abençoada por Deus. Amém? E aí nós já vimos algumas dessas gerações, algumas dessas feridas. Estamos baseados aqui, o ciclo da ferida, é o nome do estudo, em Provérbios capítulo 30, de 11 a 14. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? Glória a Deus. Amém. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Abre o seu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você. A Bíblia diz: há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavado da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Glória a Deus. Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante da tua presença bendita, no nome do teu Filho Jesus e no poder do Espírito Santo. Oramos a ti, Senhor, fala conosco. Através da tua palavra, nos colocamos na total dependência do teu Espírito. Senhor, nós viemos aqui para ouvir a tua voz, para que o Senhor fale conosco. Se alguém precisa mudar, esse alguém sou eu, esse alguém são os meus irmãos, somos nós que precisamos de mudanças necessárias, transformação, renovação do nosso entendimento, Pai, um coração sarado, curado, transformado pelo poder de Deus. Ó Deus, que as mazelas da alma não se perpetuem na nossa vida interior. Ó Deus, que toda erva daninha, todo engano de Satanás, todas as mentiras, sofismas, fortalezas, medos, traumas, feridas, que, ó Deus, nós recebemos ao longo da nossa história, da nossa trajetória, sejam curadas pelo poder de Deus, através de um posicionamento nosso diante do Senhor, em obediência à tua palavra, Pai, fazendo a nossa parte. Nós temos a plena certeza de que o Senhor vai fazer a parte do Senhor, que é nos curar, que é nos restaurar, que é nos renovar e nos gerar identidade e destino
em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor passe o bálsamo de Gileade, a unção, o óleo, o azeite do Senhor sobre cada coração, quebrando toda dureza de coração, qualquer, ó Deus, impedimento, bloqueio, vai caindo fora no nome de Jesus. Que a tua palavra flua desse altar. É o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós já vimos, amados, que um coração ferido, ou seja, um coração não tratável, um coração que abriga feridas da alma, complexos, traumas, situações mal resolvidas, podem vir a se tornar um habitat de demônios. Nós vemos na experiência pastoral que muitas pessoas, infelizmente, chegam a ficar até endemoniadas. Não é que todo caso de ferido fique endemoniado, mas muitos demônios se alojam na vida de pessoas através de feridas de alma. Como é que acontecem essas feridas da alma? As feridas da alma acontecem através das ofensas que nós recebemos ao longo da nossa trajetória e através de injustiças que nós sofremos também através de outras pessoas ou talvez até de nós mesmos, escolhas erradas, comportamentos equivocados, desobediência à palavra de Deus, injustiças que praticamos, que muitas vezes arrebentam e destroem o nosso coração. Mas eu estou aqui nessa tarde para dizer que através de Jesus de Nazaré e do poder do Espírito Santo, eu e você podemos ser curados por Jesus. Amém? Jesus é a resposta para as nossas vidas. Jesus tem a cura necessária para o seu coração, querido. Jesus está aqui para te abençoar, para te fazer alguém sarado, curado, pelo poder de Deus, e através da cura que o Senhor produzir no teu coração, na tua vida, você se transformar pela graça de Deus, e no poder do Senhor, um agente de cura na vida de outras pessoas. Gente, isso é lindo, quando nós vemos a história de uma pessoa, toda arrebentada, toda estourada, toda ferida, toda machucada, de repente ela começa a servir o Senhor, ela vem para a presença de Deus, ela começa a ouvir a palavra, ela começa a colocar em prática os princípios implícitos da cruz de Cristo, e automaticamente o seu coração vai sendo sarado, ela para de pecar também, ela diminui o índice de pecado, de sujeira, de iniquidade na sua vida, e automaticamente a sua alma vai se transformando, vai se curando, vai se restaurando, porque o que assola a nossa alma, ou é o pecado dos outros na nossa vida, ou é o nosso próprio pecado, ao longo da nossa história. Amém? Então nós temos que tomar esse cuidado, para não permitirmos que as feridas permaneçam no nosso coração e afetem a nossa vida. É isso que nós temos aprendido. A primeira geração que nós aprendemos aqui, são 4 gerações, ou 4 fases da ferida, 4 ciclos da ferida, por isso o título, o ciclo da ferida. Como é que ela vai se perpetuando ao longo das gerações, e vão atraindo uma série de comportamentos limitadores, destruidores, que afetam o nosso relacionamento com Deus e afetam o relacionamento com as pessoas. E pior de tudo isso, que atraem maldições sobre nós e sobre os nossos entes queridos. É isso que nós estamos vendo. A primeira geração que nós aprendemos aqui é uma geração com falha de paternidade. Ou seja, são pais, são ancestrais que acabam ferindo, machucando, arrebentando, destruindo os seus filhos através de falhas de paternidade, gerando assim filhos rebeldes, filhos que desonram o pai e a mãe, que atraem sobre si a maldição da desonra aos pais e às mães. Muitas vezes isso acontece porque o diabo consegue produzir, ao longo dessas 2 gerações pelo menos, uma brecha entre as gerações, onde os pais não ganham o coração dos filhos através do amor, da disciplina firme, à luz da palavra de Deus, da demonstração, de uma vida, paterna, com sabedoria, com graça, com amor, com compaixão, com sensibilidade, mas também com firmeza, com disciplina, com correção em amor, acabam gerando filhos prediletos, injustiças,
né, situações crônicas dentro dos lares, dentro das famílias, ira, raiva, ofensa, maldição, praguejando na vida dos filhos, desfazendo a autoimagem dos filhos, gerando filhos que não se amam, se auto-rejeitam, muitas vezes filhos inseguros, e também filhos que acabam se rebelando contra os pais. Essa é a primeira geração que nós aprendemos. Segunda geração já é uma geração espiritualizada, entre aspas, ou seja, é uma geração que vem ferida por causa do pai, da mãe, entra dentro das igrejas muitas vezes, e através da religião, de um espírito de religiosidade, de cegueira, tenta disfarçar as suas feridas, e não se resolve diante de Deus, e diante dos seus entes queridos, familiares, aqueles que o machucaram, aqueles que o feriram. É uma geração, segunda geração, cuja base é a cegueira espiritual e a religiosidade. É uma geração que se acha pura aos seus próprios olhos, se acha de Deus, se acha cheia do Espírito Santo, né? Se acha que é boa o suficiente para ir para o céu, se acha pura aos seus próprios olhos, mas a palavra de Deus diz aqui no versículo 12 de Provérbios 30, uma geração que nunca foi lavada da sua imundícia. Ou seja, tem coisas mal resolvidas no seu interior, na sua trajetória, na sua história. Nós aprendemos que o espírito de religiosidade acaba gerando muitas vezes uma carência excessiva no coração das pessoas, e essa carência vai se transformando numa concupiscência. E essa concupiscência, que é um desejo desenfreado, acaba indo para a luxúria, para a imoralidade, para a sujeira, fornicação, adultério, homossexualismo, toda sorte de torpeza moral, imundícia, impureza sexual, tudo isso disfarçado, com uma casca de piedade, uma aparência de piedade, como diz o apóstolo Paulo, mas que na verdade nunca foi lavado da sua imundícia. Segunda geração, cegueira espiritual e religiosidade. Terceira geração que nós aprendemos é que, passando por esse ciclo, por essa fase, por essa geração, surge uma terceira geração, cuja base é o orgulho e o sentimento de competição. O orgulho que gera no coração dessas pessoas um sentimento de competição. São pessoas, até dentro das igrejas e fora delas, no ambiente de trabalho, nos ambientes escolares, nós vemos muito isso também, pessoas soberbas, altivas, arrogantes, que se acham donas do mundo, são egocêntricas, são egos absolutos, né? Como dizia Hegel, filósofo alemão, dizia que uma pessoa desgovernada, descontrolada, que não obedece às leis da sociedade, é um ego absoluto. É uma pessoa cujas paixões tomam controle de si. Jean-Jacques Rousseau também, na sua obra, que eu estudei aí recentemente, achei tremendo o que ele falou, ele diz o seguinte, que o homem que não controla as suas paixões, jamais será senhor de si. Olha só, jamais terá governo de si mesmo. E é claro que nós, no caso, crentes, nós não somos senhores de nós mesmos, nós somos governados pelo Espírito Santo de Deus. Mas o que ele está falando é que, em outras palavras, se as paixões, se o orgulho, se os sentimentos, se as emoções nos controlarem, se os desejos nos controlarem, nós seremos desgovernados e jamais teremos o controle das nossas próprias vidas. Ou então jamais o Espírito Santo, no nosso caso, crentes, terá o controle e o governo das nossas vidas. Amém? Quem quer ter o controle do Espírito Santo na sua vida? Então, irmão, você não pode ser uma pessoa sentimental, emocional. Aquela pessoa que vira, né, para o pastor e fala assim, ai pastor, eu fiz isso porque eu senti no meu coração. Irmão, se tu seguir o teu coração, a Bíblia diz que o teu coração é enganoso e perverso. Teu coração vai te pregar muita peça, vai te colocar em muita enrascada. O cristão não é guiado pelo coração. O cristão não é guiado por sentimento, por emoções.
O cristão é guiado pela sua fé, por aquilo que a palavra de Deus diz, pelas suas convicções, pelos princípios e valores do reino de Deus. Se eu e você seguir as nossas emoções, nossos sentimentos, nós vamos ir de mal a pior e vamos entrar em uma barca furada e vamos assolar nossa alma e a nossa vida. Amém? Mas essa terceira geração é cheia de orgulho, arrogância, soberba, não escuta conselho dos outros, não ouve as suas lideranças, se acha melhor do que todo mundo, acaba dividindo as igrejas, acha que sabe mais do que o pastor, acha que sabe mais do que os irmãos que são mais maduros, que têm mais tempo de caminhada com ele, não escuta ninguém, a palavra vem no culto, escuta a palavra, entra no ouvido e sai no outro, ainda sai dando risada, achando que sabe mais do que todo mundo. É aquela pessoa que se acha o bambambam, acaba gerando confusão dentro da igreja, divisão, briga, partidarismo, começa a lançar, jogar um contra o outro, fica sempre buscando uma posição dentro da igreja mais alta, e não entende que na igreja o nosso chamado não é ter uma posição, é entender que nós nascemos para servir os nossos irmãos, amém? E que maior é aquele que serve, maior é aquele que se doa, aquele que se sacrifica, aquele que ama, aquele que não busca os seus próprios interesses, como diz 1 Coríntios. O amor não busca os seus próprios interesses. Eu não faço isso porque eu quero isso, não. Eu faço isso porque eu sou movido por amor. Eu faço isso porque eu amo as pessoas. Eu faço isso porque eu amo a Jesus de Nazaré. E Jesus coloca cada um no corpo, diz a palavra de Deus, dentro da sua função, dentro do seu dom, dentro das suas virtudes, dentro da sua qualidade, para abençoar o corpo de Cristo. Amém? Ninguém é maior do que ninguém, nós somos coiguais. É claro que existem ministérios dentro da igreja, existem posições de autoridade, mas do ponto de vista de Deus, nós somos coiguais, temos o mesmo valor, a mesma importância, Deus nos ama, amém? Cada um tem importância para Deus, tem um valor intrínseco dentro de si, seu coração, Deus te ama, meu irmão. Deus ama aquele que está lavando louça no evento da igreja, tanto quanto o pregador, que talvez é quem apareça mais dentro da igreja. Deus ama tanto a irmãzinha da intercessão, tanto quanto o ministro de louvor, que aparece talvez mais. E às vezes, irmã, a irmãzinha da intercessão, que ninguém vê, tem mais unção que o ministro de louvor, que está lá na frente, e que às vezes se acha o bambambam. Você está me entendendo, irmão? O reino de Deus é diferente do reino dos homens. Aquele que às vezes é maior diante dos homens, para Deus é o menor. E aquele que na aparência dos homens às vezes parece pequeno, se torna um gigante da fé, à luz da palavra de Deus, mediante a sua obediência, mediante a sua submissão ao Senhor Jesus. Mas essa terceira geração é movida de orgulho, sentimento de competição, um quer ser maior que o outro, só tem briga e só tem confusão, porque uma pessoa ferida acaba ferindo outras pessoas e acaba perpetuando essas maldições através das gerações. Amém, irmãos? Está entendendo? E a quarta geração, como é que é? É a geração da maledicência e rejeição. Fala comigo, maledicência e rejeição. Ou seja, o falar mal acaba gerando o que no coração do outro? Rejeição. Nós aprendemos no Veredas Antigas, uma vez, eu nunca mais esqueci, uma frase do Craig Hill que me impactou. Ele falou assim: quando você abençoa alguém, aquela pessoa abre o coração para você. É verdade ou não, irmãos? Quando alguém te abençoa com palavras, com atitudes de honra, ou às vezes com um presente, dou algo para você, te dá alguma coisa, te presentei, às vezes uma cartinha, um pedacinho de papel, um bilhetinho, uma coisa pequena, né? O pastor Oteni estava me mostrando aqui um bilhetinho que recebeu de uma criança. Às vezes uma pequena coisa representa você abençoando alguém, e aquela pessoa abre o coração para você.
Faz assim com a mãozinha assim comigo. Fala assim: quando eu abençoo alguém, o coração das pessoas se abrem para mim. Faz assim ó, com a mãozinha. Isso. Não se esqueça disso, irmão. Quando você abençoa alguém, aquela pessoa abre o coração para você. Mas quando você amaldiçoa alguém, o coração daquela pessoa, que talvez esteja aberto para você, se fecha para a tua vida. Aquela pessoa se sente rejeitada, se sente massacrada emocionalmente. Hoje tem até um fenômeno, né, jurídico, também administrativo, dentro das empresas, na jurisdição brasileira, né, que são as ofensas, as calúnias, né, também o que os juristas chamam de ai meu Deus, agora me foi. Quando a pessoa fala mal dos outros, fala mal, e aí aquela pessoa pode ir na delegacia no sentido de calúnia, de perjúrio, de falar mal de alguém, ou então é massacrada psicologicamente no ambiente de trabalho pelo seu patrão. Ela pode entrar com uma ação contra aquela autoridade porque foi massacrada, foi ofendida, foi machucada, foi detonada pelo seu patrão ali. Então, queridos, isso é uma coisa que existe no ambiente de trabalho, nos ambientes familiares. Infelizmente, existem mais gente amaldiçoando com a maledicência, ou seja, falando mal, gerando rejeição no coração das pessoas, do que pessoas abençoando. Meu irmão, será que a tua boca tem sido uma fonte de bênção ou uma fonte de maldição? Provérbios 30, 14 diz: há uma geração, essa quarta geração, cujos dentes são espadas. Será que os teus dentes têm sido espadas afiadas na vida dos outros? Olha a continuidade desse versículo: e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos. Aflitos aqui, os rejeitados e necessitados entre os homens. A Bíblia está dizendo que essa quarta geração, ela amaldiçoa com a boca, ela fala mal, ela calunia, ela fofoca, ela detona, ela destrói o outro com a boca. A sua boca é como faca, os seus queixais, né, e os seus dentes como espadas, e que geram sobre a terra aflitos e necessitados. É o que nós estamos falando, é os rejeitados. Talvez você chegou aqui na igreja assim, com sentimento de rejeição, de carência, porque ao longo da tua vida, da tua história, as pessoas que estavam ao seu redor geraram isso na sua vida através da maledicência, da falação, né? Da maldição, do praguejar, do palavrão. Eu não consigo entender um crente falando palavrão, irmãos. Palavra torpe, palavra chula, palavra palavra suja. A Bíblia diz no livro de Provérbios 18, 21, o poder da morte e da vida, a morte e a vida estão no poder da língua. Fala comigo: a morte e a vida estão no poder da língua. E a continuação do versículo diz: feliz o que bem a utiliza. Vamos usar bem a nossa boca, irmãos. Se você quer ser feliz, se você quer ter relacionamentos saudáveis, se você quer ter relacionamentos profundos, duradouros, você precisa aprender a usar a boca corretamente. Com seus filhos, com seu cônjuge, com seus pais, com seus amigos. Bênção e maldição estão diretamente ligados às palavras que falamos. A maledicência muitas vezes vem de um orgulho traumatizado, de um coração ferido, de um orgulho ferido, machucado, na terceira geração, na terceira fase, no terceiro ciclo, que não foi curado. E aí esse orgulho continuou, se perpetuou para a próxima geração, que vai ser ainda pior. Maledicência e rejeição. Esse é o processo de propagação da ferida. A ferida vai se propagando
ao longo das gerações. O orgulho cresce através das feridas e se manifesta pela maledicência. Presta atenção nisso que eu estou falando. O orgulho vai crescendo através das feridas e se manifesta pela maledicência. Você fica falando mal dos outros, irmão, nada mais é do que é uma consequência, é uma expressão externa de um problema interno chamado orgulho ferido. Amém? Analisa a tua vida, analisa o teu coração, querido. Geralmente a gente tem tendência a pensar no outro, né? A gente escuta uma palavra dessa, já fica pensando no irmãozinho, no fulaninho que falou mal de mim, né? Ou então no parente, que é uma encrenca lá em casa. Irmãos, é para olhar para dentro do nosso coração. Se nós não temos um orgulho ferido que se manifesta através da maledicência, as pessoas acabam se tornando duras, críticas e sem misericórdia. Olha só essas 3 palavrinhas: dureza de coração, criticismo, se torna uma pessoa chata, nada está bom, nada presta, tudo está ruim, a vida é cinzenta, né? Pessoa é amada, acolhida, a igreja é uma bênção, tudo é maravilhoso, mas para ela nada está bom. Você já encostou do lado de alguém assim? E a pessoa não enxerga que o problema não está lá fora, está dentro dela. O problema não é o outro, o problema sou eu, o problema é o meu coração, que está ferido, machucado, arrebentado, e que vai para fora através da maledicência, da dureza, das críticas e da falta de misericórdia. Meu irmão, será que você tem exercido misericórdia com as outras pessoas? Nós temos aprendido desse púlpito aqui. A gente é muito bom para julgar o outro. Com o outro a gente quer ferro e fogo. A gente quer a lei, a gente quer a dureza. A gente quer justiça para o outro. Mas para nós a gente quer graça, misericórdia e perdão. Sim ou não, irmãos? Vamos ser sinceros. A gente é muito bom para apontar o dedo para os outros. E a gente se esquece que existe pelo menos 3 dedos aqui que apontam para nós mesmos. Você está entendendo? A gente é muito bom para ver o defeito do outro. A gente faz muito essa dinâmica, né, com casais. Às vezes o casal chega naquele briga, naquela confusão ali dentro do gabinete, cada um querendo provar que tem a razão. Sentimento de orgulho, de competição, 3ª geração. Aquela briga, aquela confusão. Não, pastor, é ela, não é ele. Pá. Aí eu paro tudo e falo: irmãos, vamos pegar aqui 2 folhinhas. Vamos escrever aqui 5 virtudes do seu cônjuge aqui. 5 qualidades do seu cônjuge. Aí a pessoa começa a escrever. Irmão, dá uns 20 minutos para escrever 5 qualidades. Aí eu falo: vira a página agora. Aí a pessoa vira a página, agora escreve 10 falhas do teu cônjuge. Irmão, não dá 2 minutos, já acabou a tarefa. Por quê? Por que isso, irmãos? Porque a gente tem a facilidade de maximizar o erro dos outros e minimizar as virtudes e as qualidades das pessoas que nós amamos. É verdade ou não, irmãos? Parece que o diabo quer que a gente só olhe as coisas ruins dos outros e que a gente não enxergue o mal que habita dentro de nós. Somos pecadores, temos uma natureza caída, adâmica, pecaminosa, corruptível. Se não é o Espírito Santo nos guardando, nos protegendo, estancando, segurando o mal que habita dentro do nosso coração, meu irmão, se quebrar esse segurar do Espírito Santo, da glória de Deus, da graça de Deus na nossa vida, no nosso interior, a gente só faz burrada, só faz besteira, a gente se estraga inteiro. E parece que a gente não enxerga isso. A gente só enxerga
o cisco no olho do irmão e não enxerga a trave que está nos nossos olhos. O cisco do irmão e não enxerga a trave que está sobre os nossos olhos. A pessoa ferida desiste do amor e passa a ferir com a mesma arma com que foi ferido. Preste atenção nisso. Pessoa ferida desiste do amor. Ela começa, né, ela está ferida, ela não quer se relacionar mais com ninguém. O problema é todo mundo, o problema é o mundo, o problema são as pessoas. Ela tem tendência a se isolar, ela desiste do amor e passa a ferir os outros com a mesma arma com que foi ferido. Ou seja, se você foi ferido com a boca dos outros, você vai acabar, se não entender, não for curado, transformado pelo poder de Deus, você também vai ser bom de ferir os outros com a boca. Com a mesma arma que nós fomos feridos, se nós não fomos curados por Deus, nós vamos acabar ferindo outras pessoas. Todo mundo está entendendo, irmãos? Nós aprendemos que a amargura é contagiosa, podendo se tornar epidêmica. Hebreus 12:15, a Bíblia diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando nos vossos corações, vos perturbe por ela, muitos se contaminem. Amargura, né? Esse sentimento de rejeição, a amargura vai brotando no coração, vai atraindo perturbações e contaminações, não só nossa, do nosso coração, mas também a gente acaba contaminando outras pessoas, porque está ferido, porque está amargurado. A amargura é um veneno que mata primeiro a própria pessoa. É um fruto ácido que a gente come e quer que o outro morra. Mas quem está morrendo por dentro somos nós. A maledicência é o sintoma da maldição, da ferida e da dor. O veneno da amargura envenena outras pessoas. Meu irmão, será que você não tem envenenado muitas pessoas? Às vezes você está mal resolvido com o irmãozinho ali que te feriu. Você encosta em alguém, acaba envenenando aquela outra pessoa que não tem nada contra aquele irmãozinho. Você não fez o que a Bíblia mandou você fazer, o que a maturidade ensina, que é ir lá com o irmão, reconciliar, restaurar aquela relação. Não, você passou para o outro a tua ferida e contaminou outra pessoa com a tua amargura. A maledicência, o elo da maldição, que prende gerações, é a morte que anda através de palavras. Fala comigo, a maledicência é a morte que anda através de palavras. Olha só que coisa forte isso. Maledicência, falar mal dos outros. Olha o começo da palavra, mal. Morte. Que vem através de palavras. Querido, você com a tua boca, eu com a minha boca, nós temos o poder de destruir e matar uma pessoa. Isso é muito forte, irmão. Quantas pessoas já não foram destruídas, destroçadas, arrasadas, emocionalmente, talvez através da sua boca, porque você está ferido, e porque você não se deixou curar pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes é uma amargura, é um ressentimento, é um ódio, é uma raiva de outra pessoa que não tem nada a ver com aquela situação ali, mas aquilo vai se perpetuando de dentro para fora, e vai saindo para fora. A morte acaba andando através de palavras, através da sua boca. A maledicência é o veículo da morte, e a ferramenta demoníaca que faz uma maldição se perpetuar. Olha que forte isso, irmãos. A maledicência é um veículo da morte. Quantos filhos são arrasados pelas palavras daqueles que mais deveriam construí-los e edificá-los?
Você, papai e mamãe que estão aqui, queridos, a tua boca tem poder de construir uma criança, um jovem, um adolescente, um futuro adulto, ou destruir, assolar aquela alma ao longo de toda a sua vida. Papai e mamãe que estão aqui, o que tem saído da nossa boca? Bênção ou maldição? Água pura ou água imunda da nossa boca? Muitos feridos nas igrejas são agentes secretos do inimigo. Presta atenção nisso. Agentes secretos do inimigo. Pessoas críticas estão amaldiçoando pelas costas. Não tem coragem de vir e falar cara a cara, face a face. Vocês estão entendendo, irmãos? A maior arma do inimigo tem sido a própria boca de muitos crentes. Eu vou repetir, a maior arma do inimigo tem sido muitas vezes a boca dos próprios crentes. Quantas pessoas já saíram da igreja por causa de irmãos que lançaram maldições, fofocaram, arrasaram outras pessoas através das suas bocas. Vocês estão entendendo, irmãos? Às vezes uma besteira que você falou para alguém, aquela alma abandona os caminhos de Jesus. Claro que está errado, não estou dizendo que está certo isso, tá? Você não pode abandonar Jesus porque alguém falou alguma coisa de você. Por favor, isso é imaturidade. Tua vida não depende de outra pessoa. Tua vida tem que estar centrada na pessoa de Jesus. É para Ele que nós temos que olhar. Não para pessoas. Nossa fé não pode estar baseada em pessoas. Ou na amizadezinha com o irmãozinho fulano de tal. Não. A nossa fé tem que estar baseada na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Mas infelizmente, a maior arma do inimigo tem sido a própria boca de muitos crentes, que afastam pessoas de dentro da igreja para os caminhos do mundo lá fora. Meus irmãos, nós vamos prestar conta dessas almas. Vocês estão entendendo? Você vai prestar conta dessas almas. Uma alma que você tirar de dentro da igreja com a sua boca, você vai ter que prestar conta diante de Deus. Vai ter que prestar conta. E isso é muito sério. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que todas as riquezas desse mundo. Sim ou não, irmãos? Sim, vale mais do que todas as riquezas desse mundo. Uma alma tem um valor extraordinário dentro do universo criado por Deus. E é isso que eu gostaria de falar com vocês. Amém? Quantos aprenderam aqui? Os 4 ciclos da ferida. Primeiro, vamos ver se vocês lembram. Falhas de paternidade que geram filhos rebeldes. Fala comigo, paternidade e rebeldia. Primeira geração, primeiro ciclo. Segundo ciclo, segunda geração, cegueira espiritual e religiosidade, que acaba indo para a imoralidade sexual, é claro. Cegueira espiritual, religiosidade, segunda geração, segundo ciclo da ferida. Terceira geração, terceiro ciclo da ferida, orgulho e sentimento de competição. Fala comigo, orgulho e competição. E a quarta geração que nós aprendemos hoje, maledicência e rejeição. Maledicência e rejeição. Vamos tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Amém, irmãos? A morte e a vida estão no poder da língua. Feliz aquele que bem a utiliza. Bem-aventurado, diz outras versões.
aquele que bem a utiliza. Vamos usar a nossa boca com cuidado. Vamos usar a nossa boca para abençoar as pessoas. Vamos ser curados por Deus e que a nossa boca seja um reflexo de um coração curado e não ferido. Abençoado pelo nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé. Dê a mão para o irmão que está do seu lado. Vamos fechar aqui os corredores, dar as mãos um ao outro. Nós fechamos aqui essa palavra. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Vamos fechar os corredores, feche os seus olhinhos, comece a orar com o Senhor agora. Começa a falar com Deus. Se o Senhor te mostrou algumas áreas que precisam ser mudadas na tua vida, agora é a hora, meu irmão, de pedir perdão, de consertar, de reconhecer as suas falhas, os seus pecados diante do Senhor. Se o Espírito Santo mostrou, pessoas que você feriu com a tua boca, que você vai ter que ir lá e pedir perdão, vá lá, eu te desafio a ir lá pedir perdão, se humilhar, se quebrantar. Deus vai te exaltar, e Deus vai usar você para construir novamente uma ponte que estava quebrada, uma ponte de amor, de reconciliação, de unidade, através da humildade e do quebrantamento. A unidade é restaurada no meio da igreja e no meio das famílias. Pai, nós estamos aqui na Tua presença gloriosa, Pai. Obrigado por essa palavra. Nós nunca imaginávamos, ó Deus, que esses 4 versículos tinham tantas riquezas, Pai, tantas coisas maravilhosas que nós poderíamos aprender à luz da Tua palavra. Ó Deus, como nós ficamos, ó Deus, impressionados com a profundidade da Tua palavra, de como, ó Deus, as feridas se perpetuam ao longo das gerações. E, ó Deus, nós não queremos essas feridas na nossa vida. Nós não queremos essas mazelas, esses enganos, esses engodos, esses comportamentos equivocados, produzidos por feridas de alma, Senhor. Nós queremos ser sarados pelo Senhor. Por isso nós liberamos perdão para as pessoas que nos feriram, para as injustiças que nós sofremos, para as ofensas que recebemos, ó Deus. Nós liberamos agora o nosso coração, cada vida, cada pessoa, ó Deus, que o diabo colocou muitas vezes na história da nossa vida para tentar nos assolar, nos destruir, nos arrebentar. Senhor, nós entregamos esse coração ferido diante dos Teus pés. Senhor, se necessário for, arranca esse coração velho e dá um coração novo, um coração de carne, um coração conforme o coração de Jesus. O que nós vemos na vida de Jesus era isso, era um homem sarado, era ofendido o tempo todo pelos fariseus, escribas, saduceus, os religiosos, o tempo todo ofendendo, chamando até de filho de Belzebu. E Jesus não se ofendia, Jesus reagia da maneira correta, de maneira espiritual. Ele não caiu no pecado, ele não caiu na tentação, ele não caiu na cilada do inimigo. Senhor, nos ajuda a ter essa estrutura de Jesus, para vencermos as ofensas e as injustiças. Senhor, ajuda-nos a reagirmos como Jesus reagia, com maturidade e com espiritualidade verdadeira, Senhor. Senhor, dá-nos um coração sarado, curado, que o Teu Espírito Santo, que o bálsamo de Gileade, que o azeite, o óleo do Teu Espírito seja derramado sobre cada coração que aqui está nessa tarde, Pai. Ó Deus, que está nos ouvindo através das redes sociais, da internet, sejam abençoados, sejam curados, sejam renovados, sejam restaurados pelo poder de Deus. Que haja restituição, que haja reconciliação, que haja perdão, que haja renúncia, Senhor. Que haja restauração de relacionamentos que foram quebrados. Que o orgulho seja banido, destruído, esfacelado do nosso coração, Pai. E que as feridas desapareçam para a glória de Deus. E o nosso coração seja tocado e transformado pelo Teu poder. Senhor, é o que nós te pedimos. Senhor, eu não consigo fazer isso, mas o Senhor sim pode. Foi o Senhor quem nos criou, foi o Senhor quem enviou o Teu doce Espírito sobre nós.
e Ele é capaz de restaurar os corações feridos. Eu te peço, faz isso, Senhor, no coração de cada um que se abre agora, que se coloca diante do Senhor para ser curado por Ti. Senhor, faz isso, gera mudanças significativas na nossa vida, Pai, para o louvor da Tua glória, em o nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Amém? Dê um abraço no irmão que está do seu lado, vai na graça e na paz de Jesus. Nós vamos estar aqui orando pelas pessoas. Se você quiser uma oração com óleo, oração por qualquer outra coisa, nós vamos estar orando por você. À esquerda, qualquer necessidade que não seja enfermidade. E à direita, qualquer necessidade de enfermidade ou necessidade física, nós estaremos ungindo você com óleo e orando por você. Vai na graça e na paz do Senhor.